Pessoal, então nós vamos estudar um outro método de integração numérica, um método de quadratura de Gauss, ou quadratura de Gauss-Legendre. Tá? Para começar, esse é um método muito preciso, tá? Dependendo do número de pontos de integração que a gente usa. Eu vou falar sobre isso mais adiante. Mas antes da gente usar a fórmula de Gauss-Legendre propriamente dita, a gente vai fazer um mapeamento, certo? No caso aqui, um mapeamento em uma dimensão. A gente vai sair do eixo U, né, e ir para o eixo, sair do eixo X, né, que é o nosso eixo normal, desculpem, e ir para o eixo U. Né? Então, na verdade, a gente faz uma mudança de variáveis, né, no fundo é isso, né? Mas é como se a gente fizesse um mapeamento. Eu falo mapeamento porque se for em 2D, realmente a gente pode sair de um plano XY e ir para um plano UV. Dá para fazer isso também em 2D, certo? Então, nesse caso aqui, é uma dimensão, né? É uma dimensão, a gente vai sair do eixo X e ir para o eixo U, certo? É uma mudança de variáveis, mas a gente pode dizer que é um mapeamento. Ou seja, eu vou ter a mesma função no eixo X, lá no eixo U. Só que aqui no eixo X eu tenho limites variáveis A e B. Qual é a vantagem de fazer isso? No eixo U, eu vou ter limites fixos, menos 1 e mais 1, o que vai permitir que eu sempre integre a função um limite fixo entre menos 1 e mais 1. Né? Acha a área que está entre a curva amarela e os limites AB da função, e aqui entre a curva da função e os limites menos 1 e mais 1. Né? Bom, basta a gente fazer uma relação linear, né, entre esses dois eixos, certo? Eu posso, por exemplo, dizer o seguinte, eu posso dizer que x é igual a um A mais um B maiúsculo U. Né? Então, vamos fazer o seguinte, quando x igual a A, né? Quando x igual a A, o U eu quero que seja igual a menos 1, certo? X igual a A, U igual a menos 1. Né? Então, x igual a A, U igual a menos 1, aqui eu vou ter A menos B. Certo? Bom, se eu fizer agora, então eu teria uma equação linear mapeando do eixo X com o eixo U, né? Se eu pegar agora outro ponto que eu quero que quando x seja igual a B, o U quando x igual a B, né, o U igual a mais 1. Então, quando x igual a B, U igual a mais 1. Então, A mais B, maiúsculo aqui, né? U igual a mais 1, fica 1 aqui, certo? Bom, agora eu posso tentar descobrir quanto é que vale os valores de A e B, né? Aqui, se eu somar as duas equações aqui, o B vai dar 0, então vai ficar A mais B igual a 2A. Né? Então daqui eu tiro que o A é igual a A mais B sobre 2, com maiúsculo. Então eu achei o coeficiente A e o coeficiente B, basta daí eu substituir em uma das equações aqui, né? Tanto faz, né? Na de cima ou na de baixo, para achar quanto é que vale o B. Né? Então eu posso fazer o seguinte, usando essa de cima aqui, ó, eu vou ter que o B vai subir para cá, né? Vai ser A menos A.
menos Azinho, né? B positivo, A menos Azinho. Isso aqui vai dar igual, o A é A mais B sobre 2, né? Menos A, né? Isso aqui vai dar igual a quanto aqui, pessoal? Vai ficar menos 2A mais A, né? Vai ficar B menos A sobre 2, né? E aqui fica 2 em cima, 2 embaixo, menos 2A, com mais A fica menos A e B, né? Ou seja, podemos então escrever essa equação aqui, de mapeamento, né? O x igual ao A, quanto é que vale o A? Está aqui o A, razão, né? E o B está aqui, né? Então, finalmente encontramos a equação A mais B sobre 2, mais o B, que é B menos A sobre 2, vezes U, né? Então, aqui nós encontramos a função de mapeamento, vamos dizer assim, né? Bom, vamos supor que o U é igual a menos 1. Vamos ver se funciona aqui a nossa equação, né? U igual a menos 1. Quanto é que dá o A? Quanto é que dá o X? Menos 1 aqui vai ficar mais A menos B. Aí, menos B sobre 2 com mais B sobre 2 dá 0, né? Mais A sobre 2 com mais A sobre 2 dá A. Então tá certinho, se U igual a menos 1, né? O X igual a A. Podemos fazer outros testes agora em U igual a mais 1. U igual a mais 1, menos A sobre 2 com A sobre 2 aqui 0, fica B sobre 2 mais B sobre 2 que dá B. Então X igual a B. Certo? Provando que a nossa equação aqui ela funciona bem, né? Então, agora o que a gente vai fazer é o seguinte: em vez de integrar a função de A a B, nós vamos integrar de menos 1 a mais 1. Né? Eu vou apagar aqui essa parte da dedução, para a gente ficar com mais espaço aqui. Ficou gravado na videoaula aí, então a gente não precisa de nada disso aqui mais, né? Só deixar essa última parte que a gente confirma que a equaçãozinha que a gente encontrou realmente está certa, né? Então eu consigo aqui uma relação entre x e u, né? Então, como é que fica agora a integral? A integral fica assim, ó. Antes eu teria a integral I, né? A integral de A até B, da f de x dx, certo? Bom, isso aqui é igual, né, ao eu integrar a função x, só que daqui, em vez de fazer um f de x, onde tem x na função, eu vou ter que substituir por u, né? Certo? Ou uma f onde é x vai ficar uma f de a mais b mais b menos a sobre 2 u. Então, onde tem x na função, eu substituo por u, né? E aqui eu integro de menos 1 até mais 1. Mas tem um probleminha aqui. É que eu tenho meu dx, né? Então eu tenho que fazer o seguinte.
quanto é que é a derivada de x em relação a u? Menos b menos a sobre 2, né? Então, dx, derivada de x em relação a u vai dar b menos a sobre 2, né? Ou seja, o meu dx é b menos a sobre 2 du. Né? Então, onde tem dx, eu tenho que usar, substituir o dx. Bom, o x eu substituo lá dentro da função pela expressão, onde aparece x eu tenho que substituir pela expressão a mais b sobre 2 mais b menos a sobre 2 vezes u, né? E o dx fica b menos a sobre 2 du. Ou seja, na verdade, como b menos a sobre 2, o b e o a são limites de integração, são constantes, né? Eles passam para fora da integral. Então eu tenho b menos a sobre 2, integral de menos 1 até mais 1, né? Da f de u, né? Ou da f de a mais b, onde tem x, né? Sobre 2 mais b menos a sobre 2 u du. Certo? Note que aqui eu fiz simplesmente uma mudança de variáveis, né? Eu posso fazer a integração da função normalmente de a até b, da f de x, ou fazer a mudança de variáveis e usar essa integral de menos 1 até mais 1. Isso não é Gauss-Legendre. Tem gente que confunde, faz a mudança de variáveis aqui e acha que isso aqui é Gauss-Legendre. Não. A gente fez um mapeamento, né, ou uma mudança de variáveis, para agora sim poder aplicar Gauss-Legendre, né? Note que como a gente tinha feito, ó, quando u igual a mais 1, né, aqui, o b igual a, o x igual a b, né? Então, realmente tem um mapeamento completo na função de um eixo para o outro, né? Como eu falei para vocês, se fosse aqui um eixo x, y, uma função de duas variáveis, eu poderia também usar o mesmo raciocínio para conseguir funções de mapeamento, né, para variáveis u e v, certo? É fácil de conseguir, certo, pessoal? Agora, nós vamos usando essa expressão aqui. Note que aqui a gente pode fazer integral, como eu falei, integral analítica, né? Encontrar os valores, a solução, né? Mas nós vamos agora usar esse plano U para usar a fórmula de Gauss. Qual é a vantagem aqui? É que os limites de integração ficam fixos, né, pessoal? Não é mais um limite de integração variável, né? É um limite de integração de menos 1 até mais 1. Certo? Então, vamos pegar essa expressão aqui agora. Tá? Vamos pegar essa expressão aqui. E vamos ver como que, a partir dela, nós obtemos, né, a fórmula de Gauss, certo? De Gauss-Legendre. Na verdade, note que isso aqui é uma integral analítica ainda. Simplesmente eu mudei as variáveis, né? Fiz uma mudança de variáveis, né? Passei de x para u, certo? Bom, a fórmula de Gauss-Legendre, eu vou escrever aqui, ó. Eu não vou deduzir aqui, certo, pessoal? Mas a gente vai observar depois que ela funciona muito bem. O i, a integral, vai aparecer esse b menos a sobre 2 aqui, como aparece ali, certo? E agora, essa integral em si,
como é que a gente vai fazer? Vai fazer o seguinte, vai ser uma somatória com i variando de 1 até n, tá? De wi, que a gente chama pesos, tá? E a função avaliada em cada peso desse é um produto. A função avaliada em alguns pontos específicos, que a gente chama pontos de integração de Gauss, certo? Esses pontos aqui são o seguinte: a mais b sobre 2, mais aqui, né, b menos a sobre 2, né, vezes u. Só que aqui eu vou avaliar a função no ponto u específico. Então aqui é um ui, não fica em função do u, mas vai dar um número isso aqui. O a e o b são os limites de integração, e o i e o wi é o valor da função em um certo ponto e o peso que se dá para esse ponto, certo? Então eu vou avaliar a função, né? Eu vou avaliar a função nesse ponto, tá? Acho que aqui até seria melhor, para ficar mais claro aqui, eu colocar isso aqui em outra cor aqui. Então eu vou ter os limites a e b, eu substituo os limites a e b, né? E aqui eu vou ter os pontos aqui a mais b sobre 2 mais b menos a sobre 2 vezes ui, né? Ou seja, onde tem x na função, onde aparece x na função, a gente tem que substituir por essa expressão aqui, certo? Ou, dado um certo valor de u, eu acho o valor de x correspondente e avalio a função. E pode ficar mais simples, né? Porque senão, por exemplo, se aparecer um x quadrado na função, teria que levar tudo isso aqui ao quadrado, né? Note que sumiu aquele du ali de cima, né? O que a gente está fazendo aqui? Uma somatória de um peso com a função avaliada num ponto, né? Esse ponto e esse peso, né? Os pesos e os pontos aqui, o valor da função, a gente é tabelado, tá? Eu não vou mostrar a dedução, tá? Isso aqui são os pesos. Então, aqui vocês veem, se o número de pontos de integração for 2, eu vou ter uma somatória W1 AF no ponto U1 mais W2 AF no ponto U2, né? Então, tanto o WI quanto o UI são tabelados. Eu vou mostrar para vocês agora as tabelas, uma tabela com os pontos de integração de Gauss, certo? Então, aqui nós temos a tabela, olha só. Vamos supor que a gente use um ponto de integração só. Então, eu avalio a função no ponto UU, tá? E o peso é 2. Se eu tiver dois pontos de integração, tá? Então, esse aqui, na verdade, pontos, né? Isso aqui seria o N. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, pronto. Então, aqui seria N pontos de integração, né? E o certo seria colocar na tabelinha aqui N pontos de integração, certo? Aqui eu tenho N igual a 1. Aqui N igual a 2. Aqui N igual a 3. Eu vou aumentando o número de pontos de integração, eu vou aumentando a precisão do método, certo? Tá? Então, se eu usar dois pontos de integração, eu tenho que avaliar a função nesses dois pontos, o 1 e o 2, e para cada ponto eu tenho um peso. Nesse caso aqui o peso é 1 e 1. Então esses valores são tabelados, independente da função que a gente vai integrar. Certo? Bom, agora existe uma coisa muito interessante para Gauss Legendre quando a gente está trabalhando com funções polinomiais. Tá? Se a gente estiver trabalhando com funções polinomiais, tá? Existe
uma regra que é muito interessante, que é a seguinte, tá? É o seguinte, para polinômios, né? Para polinômios, tá? Se o número de pontos de integração n, tá, for maior ou igual a p mais 1 sobre 2, tá, onde p é a ordem do polinômio, a integração será exata. Note que apesar de a gente estar trabalhando com método numérico, né? Note que eu posso usar o método de Gauss, a fórmula de Gauss, para qualquer função. No entanto, se eu usar uma função polinomial, tá? E se o número de pontos de integração na fórmula de Gauss-Legendre, né, o n, for maior que p mais 1 sobre 2, onde p é a ordem do polinômio que eu estou integrando, a integração vai ser exata. Bom, tem um caso aqui, se o p for par, né, e aqui daria 2 mais 1, daria 3, sobre 2 daria 1,5. Arredondaria para cima, então teria que usar dois pontos de integração, né? Ordem, por exemplo, polinômio de segunda ordem, 2 mais 1, 3, dividido por 2 dá 1,5. Arredonda para cima, certo? Dá 2 pontos de integração, né? Mas, de uma forma formal, se costuma fazer o seguinte, se o p for ímpar, tá? Deve-se substituir seu valor, se o p for par, desculpe, pelo número ímpar imediatamente superior, tá? Então, isso aqui é só uma observaçãozinha, eu vou colocar aqui com outra cor. Se P for par, né? Deve-se o valor pelo ímpar imediatamente superior. Certo? Então, se o P for par, por exemplo, se for 2, então em vez de usar 2 eu uso 3. 3 mais 1, 4. 4 dividido por 2 dá 2. Né? Para evitar o número fracionário aqui. Mas seria a mesma coisa que a gente usasse aqui, fizesse a divisão e arredondasse para cima. Né? Então, se o n for maior ou igual, tá? Por exemplo, como eu falei, né, se o polinômio for de segunda ordem, p igual a 2, 2 mais 1, 3. Né? Então, como é par, 2 eu uso 3 aqui. 3 mais 1, 4 dividido por 2 dá 2. Então, se o número de pontos de integração for 2 ou mais, então 2 já basta, a integração vai dar exato. Se o polinômio for de ordem 3, 3 mais 1 cúbico, né? 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2. Basta 2 pontos de integração também. Se o polinômio for de ordem 4, 4, aí eu tenho que transformar aqui em 5, porque é par, né? Então, 4 vira 5, 5 mais 1,
6 dividido por 2, 3. Daí eu preciso de 3 pontos de integração. Um polinômio de ordem 4. Né? Ali até para a gente fazer uma tabelinha aqui, ó, para integração exata, né? Vou colocar aqui do lado. Integração exata, né? Ou para integração exata. Se P igual a 2, né? O N, 2 mais 1 dá 3. Então, como é par, tem que fazer 3. 3 mais 1, 4 dividido por 2 dá 2. Então, o N tem que ser maior ou igual a 2. Então, se for igual a 2, já é suficiente, né? Se o P for 3, 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2. Também, basta que o N seja maior ou igual a 2. Então, normalmente a gente faz igual a 2, que 2 já dá a exatidão, né? Se eu usar mais, vai continuar exato. Se a ordem do polinômio for 4, 4, aí eu tenho que transformar em 5. 5 mais 1, que é ímpar, né? 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. Aí o N tem que ser maior ou igual a 3. E assim vai, né, pessoal? Então, note, para um polinômio de quarta ordem, eu tenho que usar 3 pontos de integração, mas até o polinômio cúbico, basta eu usar 2, que ele dá o valor exato da integral. Tá? Então, na próxima aula, videoaula, nós vamos fazer um exercício, né, usando a fórmula de Gauss-Legendre, essa fórmula aqui, certo? E vamos comparar com o valor da integral exata para ver se isso fecha realmente. Tá bom, pessoal? Obrigado.